No vídeo de hoje eu vou responder a tag dos 50%. Oiê, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Eli, falo sobre livros aqui no YouTube e no vídeo de hoje eu vou responder mais uma vez a tão famosa tag dos 50%. Para quem não sabe, essa tag ela meio que vem pra gente fazer uma análise, um balanço das leituras do primeiro semestre. Eu já adianto que eu não fui muito leitora no primeiro semestre, eu tive uma ressaca literária fortíssima que me afastou um pouco do universo literário, vamos dizer assim, e eu fiquei alguns meses sem ler. Porém, graças a Deus, isso já passou. Já estou lendo novamente e conforme eu fui respondendo aqui as perguntinhas, eu vi que as leituras que eu fiz vai dar certo responder essa tag tranquilamente. E eu sinto que eu preciso já fazer esse vídeo logo, porque a gente já tá em agosto e essa tag geralmente o pessoal posta por ali em julho, mais ou menos, então eu sinto que eu tô atrasada, mas não queria deixar de responder, porque eu gosto muito de responder tags literárias, em especial essa para dar aquela avaliada nas leituras. Então vamos lá para a primeira pergunta. Os 3 melhores livros que você leu até agora neste ano? Gente, eu li muitos livros bons esse ano até então. Tem algumas leituras que são um achado muito agradável, sabe? São surpresas muito boas. O primeiro deles foi A Guardiã de Pedra, que eu li já no iniciozinho do ano. Foi um livro que eu favoritei, que eu amei, tem resenha dele aqui no canal. É um livro de ficção cristã, que traz aí dragões, fala sobre as virtudes, então tem toda uma história inspirada no livro de Gálatas e Gênesis, se eu não estou enganada. É um universo muito interessante, com personagens muito bem construídos e tudo muito criativo. É uma coisa assim que me encantou bastante, os livros de ficção cristã, especialmente aqueles de fantasia. As autoras estão assim, sabe, dando um show. Os livros de fantasia e romantasia. Inclusive a autora vai lançar o segundo agora na Bienal, em setembro, e eu tô super ansiosa pra ler essa continuação, porque eu gostei demais. O segundo livro eu li há pouquíssimo tempo, eu vi ele num vídeo de unbox da Paola, quando ela mostrou o livro. Abrindo um parênteses, o meu tripé quebrou e ainda não chegou o novo que eu comprei. Só que eu precisava gravar esse vídeo, então aqui na minha frente tá uma pilha, tem livro, tem planner, tem uma caixinha aqui, então eu tô com o livro apoiado aqui. Se eu tirar, eu vou perder todo esse ângulo, mas eu vou colocar a capinha dele aqui, que é a Loja de Feitiços. Quando a Paula mostrou ele, assim, de cara, eu já amei a capa. Já fui atrás procurar saber do que se tratava o livro, coloquei ele na minha lista, começou o Prime Day, ele entrou em oferta, eu já adquiri, já li, tipo assim, foi um livro tão sensacional. Eu quero trazer uma resenha completa para vocês aqui sobre ele, porque foi um livro que me causou algo que eu não recordo de ter sentido isso em outro momento, que é aquela sensação de saudade do universo, saudade dos personagens, sabe, um apego sem querer deixar que essa história acabasse. Enfim, é muito maravilhoso, e esse foi o segundo livro, um dos melhores, assim, de favoritado mesmo, que eu li esse ano. E o terceiro foi um livro também de ficção cristã, Os Clãs da Lua, também tem resenha dele aqui no canal. Esse é um livro da Sara Guzella. Ela se inspira na história de Êxodo da Bíblia, e é um livro muitíssimo interessante também, extremamente criativo, com várias reflexões, vários acontecimentos bem elaborados, e eu gostei muitíssimo dessa história. Mas eu poderia adicionar outros livros a essa lista? Poderia, porque esse ano, apesar de ter sofrido uma ressaca literária forte, eu consegui ler livros muito bons. Segunda pergunta: as melhores continuações que você leu até agora neste ano? Neste ano eu só li uma continuação, que foi os Davenport, O Preço da Felicidade. E eu gostei bastante, também tem uma resenha dele aqui no canal, porém eu não amei como um primeiro, mas gostei. Foi um livro muito bom, trouxe o desfecho, né, da história da Ellen, da Olivia, da Amy Rose, da Ruby, e a história se passa em 1910, nos Estados Unidos, em Chicago, mais especificamente, e elas não tinham, assim, claro, muitas oportunidades. O espaço para a liberdade feminina, enfim, era muito limitado, mas elas tinham muitos sonhos e, enfim, elas foram atrás, e a resenha também tá bem completinha, eu vou deixar linkado nos cards. Tentei abranger muito bem, sem dar spoilers pra vocês, então vou deixar aqui. E essa foi a única continuação
que eu li até agora. Pergunta número 3. Lançamentos do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Aqui eu não tenho uma resposta, porque como eu disse pra vocês, eu passei por uma ressaca literária e eu me afastei um pouco desse universo literário, então eu não acompanhei muito lançamentos, então eu fiquei um pouco por fora. Sendo assim, eu não tenho muito uma resposta para lançamentos do primeiro semestre, mas tenho alguns livros que serão lançados, inclusive eu acho que um que eu quero ler foi lançado dia 4 agora, de agosto. Eu teria resposta para os lançamentos do segundo semestre, que agora eu tô acompanhando, porém, o do primeiro semestre eu não tenho. Pergunta número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Como eu disse, eu tenho sim um livro de lançamento que foi lançado dia 4, se eu não estou enganada, que é Como Escrever uma História de Amor, da Catherine Walsh. Eu acho que assim se pronuncia o nome dela, Walsh. Enfim, que ela é a mesma autora de Com o Coração nas Nuvens, que é um livro que eu li no Natal, tem resenha dele aqui no canal, e eu simplesmente amei. Eu amei a escrita, eu amei a forma como ela conduziu a história. Eu acho que também os personagens, a personalidade dos personagens foi algo que me cativou bastante. E eu já quero muito ler um outro livro dela, que ela lançou no passado, que se passa no Natal. Esse que eu li, ela tinha lançado no ano anterior, mas estava no Kindle Unlimited, então eu já aproveitei e fiz essa leitura. E agora ela vai lançar esse outro, Como Escrever uma História de Amor, que tem uma premissa bem interessante, passa-se no universo literário, se não estou enganada, a personagem principal é escritora, então tem toda essa coisa que a maioria dos leitores gosta, que é histórias que trazem os livros ou qualquer coisa assim que remeta, né, aos livros. Eu particularmente amo muito, então eu tô muito ansiosa para ler esse livro, principalmente porque eu gostei muitíssimo da escrita dela. Pergunta número 5. Os 3 livros que mais te decepcionaram este ano. Eu não tenho 3, mas eu tenho 2. Dente Conto, da Emily Henry. Aqui foi uma montanha-russa de emoções. Ora eu gostava, ora eu não gostava, e no fim eu não fiquei muito satisfeita, eu não sei muito bem dizer o que é que eu achei, porque eu fui com muitas expectativas, já li vários livros da autora, e eu geralmente gosto muito das ideias dela, da forma como ela conduz as histórias, constrói todo o universo. Porém, nesse, faltou alguma coisa, porque eu não sei, gente, tem hora que eu tava gostando, tem hora que não, e sei lá, parece que quando ia ficar legal, voltava a ficar enfadonho de novo. Eu fui com muitas expectativas, porque, como eu disse, eu gosto de livros que remetem ao universo literário ou coisas do tipo. E, no caso, a personagem principal, ela é bibliotecária, então eu me identifiquei pelo fato de eu ser bibliotecária e eu fui com muitas expectativas. Porém, foi uma história que ficou muito morna, não sei dizer. Enfim, teve uns momentos que eu gostei, mas outros nem tanto, então eu acho que esse me decepcionou pelo fato de eu ter tido tantas expectativas, não só em relação à história, mas também por conhecer a escrita da autora. O segundo livro foi Jogo de Amor para Dois. Eu fui sem expectativas nesse, né? Eu sei que muitas pessoas estavam falando muito bem do livro e tudo mais, mas eu resolvi ir sem expectativas. Eu não tinha lido nada dessa autora e quando eu abri o Audible, tava lá no catálogo, então eu resolvi ouvir porque é uma história super curtinha, tem pouquíssimas páginas, eu acho que 146 páginas, se eu não estou enganada. E aí é onde entra o ponto. É um livro muito curto, que tem poucas páginas para se desenvolver uma história, e a autora gastou, para mim foi gastar, tá? Para mim foi um desperdício. 4 capítulos, eu acho, com a interação ali íntima, né, do casal. Nada contra livros com Hot, eu já li livros com Hot, eu já indiquei livros com Hot. Só que a questão é porque o livro era muito pequeno, é muito pequeno. E como é um livro pequeno, eu acho que tinha tantas outras coisas que ela podia explorar. Eu particularmente estava me perguntando coisas que não foram ditas e que poderiam talvez ter sido ditas se não tivesse 4 capítulos, sabe, dessa interação. Eu tava gostando muito, até chegar essa parte que se estendeu bastante, eu tava gostando muito da história, da química dos personagens, da tensão entre eles. Nossa, tava muito, muito bom, eu tava super animada, até compartilhei lá no Instagram com o pessoal que eu tava animada, só que depois veio a frustração, então esse foi aí um livro que certamente me decepcionou. Pergunta número 6. Agora, 3 livros que foram ruins
mesmo. Gente, não teve. Como eu disse pra vocês, eu fiz muitas leituras boas, poucas leituras, mas muitas leituras boas, ainda bem, e então não teve. Esses me decepcionaram, mas não chegaram a ser ruins. Foram livros legais, vamos dizer assim. Pergunta número 7. Os 3 livros que mais te surpreenderam este ano. Eu vou começar com Nosso Final Feliz, da Ashley Poston, mesma autora de 7 Anos Entre Nós. Eu ouvi Nosso Final Feliz na Audible. A princípio, eu tava achando que tava sendo uma receitinha que a autora tava seguindo, muito parecido com a história de 7 Anos Entre Nós, mas depois a história se mostrou completamente diferente. É claro que tem toda a questão do realismo mágico, que pelo que eu pude perceber é algo que a autora gosta de trazer para as histórias dela, mas foi diferente, foi legal, foi interessante, remete também ao universo literário. A personagem principal, ela gosta de ler, tem uma autora que ela gosta muito. Foi um livro que me surpreendeu e no final eu fiquei com a sensação assim de tipo, nossa, eu gostei. Achei que não ia gostar, mas gostei. O outro livro também foi um que apareceu pra mim como uma indicação do Kindle Limit, e eu acabei pegando essa história pra ler. Já quero muito continuar porque é uma duologia, que é O Que o Rio Sabe. Essa história se passa no Egito, tem toda essa questão da escavação, de pesquisas, de artefatos. É uma história que traz ali uma certa tensão. Existem muitos acontecimentos que são escondidos ali da personagem principal, e ela tem que estar tentando resolver esses enigmas em relação não só à vida dela, mas dos pais e, enfim, existem muitas coisas bem interessantes, e esse livro foi, assim, sensacional, e a escrita também da autora é muito boa, muito envolvente. E o terceiro livro é A Loja de Feitiços, gente. Eu vou falar sobre ele porque é um livro que eu amei, foi minha leitura recente, que eu finalizei recentemente, então tá fresquinho, e a sensação, assim, de coração quentinho, sabe, ainda tá bem forte. Então esse foi um livro que simplesmente eu amei, me surpreendeu muito, muito, muito. Vamos para a pergunta número 8. Novos autores favoritos que lançaram seus primeiros livros neste semestre ou que você conheceu recentemente? Eu vou citar de novo a autora de A Loja de Feitiços, a Sarah Beth Dust, porque eu já quero ler todos os livros dela. E eu já vi que esse livro, ele faz parte de uma série. Olhando o perfil da autora ontem no Instagram, eu vi que esse é o primeiro de uma série. Já tem 4 livros com esse, né, lançados lá fora. Aqui foi lançado esse, entrei em contato com a editora para saber dos próximos, mas ainda não tem informações sobre isso. Porém, não é uma série que, pelo que eu pude entender, você precisa ler na sequência. Claro que tem a sequência de lançamentos, mas a ideia é só que as histórias se passam no mesmo universo. Tem ali o plano de fundo central que abraça todas as histórias, porém, algumas problemáticas mais específicas com personagens diferentes vão ser trabalhados nos outros livros. Mas eu quero muitíssimo ler os outros livros dessa autora, gente. Se eu soubesse ler inglês, eu acho que eu ia comprar, sim, as edições em inglês pra ler as próximas histórias, porque ela tem uma criatividade, assim, sabe, uma perspicácia pra fazer os personagens e também a narrativa e trazer toda aquela questão de conforto, que é sensacional. Eu simplesmente amei e, por mim, eu leio todos os livros que ela lançar. Pergunta número 9. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Tiveram 2 livros que quase me fizeram chorar, que foi Os Clãs da Lua, em uma cena bem específica com o M4, que é um robozinho muito fofo que faz parte da história. E O Que o Rio Sabe, quando uma personagem principal ele sofreu uma situação que, nossa, foi bem brutal. E eu fiquei muito, sabe, em choque, assim, meio, ai, gente, sério? Mas chorar eu não chorei. Eu acho que eu sou até bem forte pra chorar em livro, sabe? Apesar de que na vida real eu sou bem na vida real é ótimo, né? Na minha vida, assim, eu sou bem chorona, mas nos livros eu até me contenho bastante. E não chorei, porém fiquei bem próxima ali de chorar. Pergunta número 10. Um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. A Loja de Feitiços. Gente, esse livro é um abraço quentinho. Eu amei os personagens, a vibe. Foi tudo maravilhoso. Então, como eu disse, ele foi a minha leitura finalizada recentemente, e eu vou ficar falando sobre ele aqui porque, enfim, maravilhoso. Leiam, leiam, leiam. Vou deixar todos os livros que eu mencionar aqui nesse vídeo no box de informação, na minha página da Amazon, para vocês irem lá conferir. Gente, se vocês puderem, leiam este livro, porque ele é simplesmente maravilhoso. Eu até esqueci de falar, ele é uma cozy fantasy, que é um subgênero da fantasia, que traz mais uma questão de conforto, aborda mais a questão de amizade, relacionamentos, coisas assim, do que na questão da fantasia mesmo em si. Então, assim, é um livro que
Ai, maravilhoso, leio. E a última pergunta é a seguinte: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Tenho aqui uma pequena lista. O primeiro, Como Escrever uma História de Amor, que eu falei pra vocês, que é da mesma autora de um livro que eu já li, que, enfim, tô super ansiosa. A Deriva com Você, que é da Beth O'Leary. Tem muitos lançamentos da Beth O'Leary que estão na minha lista, que eu ainda não consegui ler, gente, e vai entrar aqui mais esse. Até que Natal nos Separe, que é da mesma autora de Como Escrever uma História de Amor. A Leitora de Pequenas Sortes, que foi um livro que eu vi recentemente, na mesma época, inclusive, da Loja de Feitiços, e eu já coloquei ele lá na minha wishlist. O adorável Café dos Dragões, que eu já iniciei, adquiri recentemente o livro e tô lendo e tô assim, simplesmente amando. Se tudo continuar como está, será mais um livro super favoritado, que também é um cozy fantasy, então tá na mesma vibe ali de A Loja de Feitiços. Eu tô um pouco com hiperfoco nesse subgênero literário. E, por último, a continuação de A Guardiã de Pedras, da Cristina Bonfim, que será lançada agora em setembro. Então, gente, eu finalizo aqui o vídeo. Essas foram as minhas respostas à tag dos 50%. E contem aí nos comentários como foram as leituras de vocês nesse primeiro semestre. Se vocês responderam essa tag no canal de vocês, deixem um link aqui nos comentários que eu vou lá assistir. E não esquece de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, curtir esse vídeo se você tiver gostado, deixar seu comentário aqui também pra gente interagir. E até um próximo vídeo. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima. Tchau!